2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 em diante. Antes de mais nada, quantos aqui já leram, já estudaram o livro de Apocalipse? Levanta a mão aí. Quantos já leram, quantos já estudaram? Levanta a mão. Quantos já leram mais de uma vez? Pouca gente, hein? Pouca gente leu. Levanta a mão aí, gente. Quem já leu o livro de Apocalipse? Quem nunca leu? Quem já ouviu coisas do tipo: não leia esse livro não, porque esse livro é complicado, esse livro é muito complexo, esse livro é muito cheio de símbolo. Quem já ouviu esse tipo de coisa aí? Coloca no chat, então levanta a mão. Quem já ouviu esse tipo de coisa aí? Não mexe com Apocalipse não, porque Apocalipse é um livro perigoso, isso vai enrolar a sua vida, é um livro assim cheio de confusão, é um livro muito cheio de enigmas. Quem já ouviu isso de alguém? Apocalipse adianta o fim. Não fica lendo Apocalipse não, porque vai que acontece, né? Vai que realmente a vontade de Deus é feita. Apocalipse é a consumação de tudo aquilo que foi semeado lá no começo. Apocalipse é um livro de colheita, tá? Apocalipse é o livro da revelação, mas é também o livro da colheita. Tudo que foi semeado lá em Gênesis é colhido aqui em Apocalipse em sua plenitude. Viu? É em Apocalipse que nós vemos o julgamento de Satanás, o destino do homem. É aqui que nós vemos a recompensa dos vencedores. É aqui que nós vemos o casamento da noiva com o noivo, que é Jesus. É aqui que nós temos a conclusão, o desfecho da história. É em Apocalipse que nós temos o completo entendimento, não é, da redenção. Se nós não tivéssemos o livro de Apocalipse na Bíblia, a nossa compreensão estaria totalmente incompleta. Porque, afinal de contas, é aqui que nós temos as chaves do cumprimento final do propósito de Deus. Então, se nós não tivéssemos o livro de Apocalipse, por exemplo, na Bíblia, tudo para nós seria obscuro, seria uma coisa incerta. Como que se daria o nosso fim? Como que se daria, por exemplo, o desfecho de toda a história da humanidade? Inclusive, o livro de Apocalipse foi o último livro a ser aceito no cano das Escrituras Sagradas. O próprio Lutero, ele por muito tempo, ele resignou em relação ao livro de Apocalipse. Charles Spurgeon, que foi outro grande pregador, o príncipe dos pregadores, era um homem que rejeitava um pouco o livro de Apocalipse. Grandes pregadores, homens de Deus ao longo da história, grandes líderes espirituais, por muito tempo rejeitaram o livro de Apocalipse. Porque acontece exatamente isso aí que muitos aqui falaram. Muitas pessoas falam o que de Apocalipse? É um livro fechado, é um livro selado, é um livro de difícil compreensão, é um livro que não tem, né, não tem muito por que ler Apocalipse. E eu vou te falar por que, na verdade, há uma resistência tão grande em relação a esse livro. Mas, antes de mais nada, eu quero aproveitar aqui, se você tem desejo de aprofundar ainda mais nesse livro, eu vou te fazer algumas indicações aqui, tá bom? Vou te fazer algumas indicações. Se você quiser anotar, fique à vontade. Eu gosto de fazer indicações porque é um pouco daquilo que a gente modela, que a gente estuda para se aprofundar cada vez mais nesse assunto. Então, eu tenho aqui alguns livros bem atuais e alguns livros que são best-sellers, não são muitos assim. Vou indicar para você aqui 5 livros que são livros best-sellers nesse assunto, tá bom? Bom, o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó. Eu vou falar para vocês o nome dele. Esse livro aqui, ó. Vou ler para vocês. Os conflitos no Oriente Médio à luz das profecias bíblicas, ou à luz da profecia bíblica. Lições da parábola da figueira. O autor desse livro aqui, que chama-se Christian Shen. Viu? Christian Shen. Isso que eu gosto sempre de fazer em ocasiões de aula, para cada um ter aqui a noção correta, adequada daquilo que pode estudar, para você se aprofundar. Então, olha aqui, ó. Os conflitos do Oriente Médio à luz da profecia bíblica. Lições da parábola da figueira. Você pode encontrar esse livro aqui, né? Acredito que você pode encontrar na Amazon, você pode encontrar em alguma livraria na sua cidade. Procura por esse livro, Christian Shen, viu? É o autor. Esse, sem dúvida, é um dos melhores escritores e intérpretes dos assuntos de escatologia que já existiu, tá? Christian Shen foi discípulo do Otmani, que é outro grande estudioso de Apocalipse. Anotarei? Mais um aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele faz parte da teologia de muitas comunidades hoje no Brasil, principalmente das dispensacionalistas. Todos, escuta isso aqui que eu vou te falar, todos aqueles que creem em um reino milenar, visível na face da terra, um reino milenar,
literal, tem como base esse sujeito aqui, ó, chamado Watchman Nee. Alguém já ouviu falar desse cara aqui? Alguém já ouviu esse nome? Alguém já ouviu falar desse homem? Watchman Nee? Não? Ok, então veja bem. Esse Watchman Nee, um chinês e um cara muito profundo nas escrituras, e ele foi um dos caras que mais explicou Apocalipse, que mais ensinou Apocalipse. Tá? Então vale muito a pena você estudar os livros dele. Esse livro aqui, eu não sei se você consegue encontrar ainda, mas vale muito a pena você pesquisar e encontrar. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, um estudo do livro de Apocalipse. Ele mostra para você aqui o significado. Então, muito daquilo que eu ensino propriamente de Apocalipse vem de Watchman Nee, tá? Vem disso aqui. Esse livro que é um livro best-seller, um livro muito antigo, tá? Muito antigo mesmo. Esse livro que deve ter, sei lá, 90 anos, 100 anos de existência, tá? Vem, Senhor Jesus, um estudo do livro de Apocalipse, do Watchman Nee. Aqui ele explica para você o significado dos números, o significado de grande parte daqueles símbolos que tem Apocalipse. Quantos símbolos tem Apocalipse? Cerca de 30. 30 símbolos nós temos em Apocalipse. Mas o próprio livro explica todos eles. Então, Apocalipse não é um livro fechado, é um livro aberto. Daniel, é o livro do profeta Daniel, no Velho Testamento, é um livro fechado. Apocalipse é um livro aberto. Ok? Mais uma indicação aqui. Esse é um grande escritor também que eu acompanho há muito tempo. Esse aqui é um grande mestre, um grande intérprete da palavra. E esse livro aqui é um livro apaixonante. Qual o livro, Gislaine? O que eu acabei de falar aqui de Vem, Senhor Jesus, é isso? É, eu não estava Aqui, ó. enxergando. Ah, ok. Eu vou falar o nome porque não está dando bem para aparecer talvez na câmera. Vem, Senhor Jesus, um estudo do livro de Apocalipse do Watchman Nee. Viu? Watchman Nee é o nome do autor. Tá? Beleza. Esse livro aqui é do John MacArthur Jr., A Segunda Vinda. Viu? A Segunda Vinda. John MacArthur Jr., tá? A Segunda Vinda. Vale muito a pena você ter esse livro aqui. Esse aqui, acredito que você vai encontrar ele com mais facilidade. É um livro mais atual, tá bom? Ó, A Segunda Vinda, John MacArthur Jr. Mais um aqui. Armando Chaves Corrêa, Estudos sobre o Apocalipse. Um comentário versículo por versículo. Esse aqui é da CPAD, tá? Armando Chaves Corrêa. Estudos sobre o Apocalipse, versículo por versículo. Esse aqui é da CPAD. Esse aqui você encontra também com mais facilidade. Eu estou falando aqui, pessoal, para estudiosos. Tenho certeza que eu estou falando aqui para pessoas que desejam se aprofundar. Estou falando aqui para catedráticos, para professores, para mestres. Estou falando aqui para homens e mulheres que desejam se aprofundar na palavra. Então, por isso, essas indicações, porque eu tenho certeza que você vai se aprofundar nisso, vai desejar conhecer cada vez mais, tá? Olha, escuta uma coisa que eu vou te falar. Um bom livro, uma boa aula, uma boa palestra, um bom estudo, um bom treinamento é aquele que instiga você a buscar cada vez mais. Instiga você a desejar ter mais fome, tá certo? Então, o meu desejo aqui hoje também é produzir em você mais fome, mais sede ainda, tá? De você não só estudar, mas você também transmitir para outras pessoas. Faz sentido ou não? Então, beleza. O último livro que eu quero te indicar é desse escritor que eu sou simplesmente assim modelo demais o estilo, as escritas, e é um escritor que eu tenho um respeito muito grande. Famoso, ele não é pastor, não é intérprete, ele é um jornalista e um escritor renomadíssimo, muito respeitado dos Estados Unidos, do mundo inteiro, chamado Philip Yancey. Alguém já ouviu falar de Philip Yancey? Alguém já ouviu falar daquele livro Maravilhosa Graça? Alguém já ouviu? Quem já ouviu aquela frase? Quem já ouviu aquela frase assim, ó? Quem já ouviu aquela frase assim? Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Alguém conhece essa frase? Alguém já ouviu essa frase? Pois é, essa frase é desse escritor aqui, é desse jornalista, viu? Felipe Yancey. E ele escreveu livros como Oração, escreveu livros como Maravilhosa Graça, e ele escreveu um outro livro best-seller também, chamado Decepcionado com Deus, não sei quantos conhecem, é um livro simplesmente maravilhoso, e ele escreveu esse livro aqui, que foi muito marcante na minha vida, e eu acredito que vale muito a pena você também adquirir esse livro aqui. Rumores do Mundo Vindouro, tá? Ou rumores de outro mundo, a realidade sobrenatural da fé. Rumores de outro mundo. Felipe Yancey, rumores de outro mundo. A realidade sobrenatural da fé. Inclusive, tem uma frase dele aqui,
que é simplesmente sensacional. Olha o que ele fala aqui, ó. O natural e o sobrenatural não fazem parte de mundos separados. São expressões diferentes da mesma realidade. Forte, né? O natural e o sobrenatural não fazem parte de mundos separados. São expressões diferentes da mesma realidade. Então, fica aí essas indicações para você que deseja se aprofundar, crescer nesse assunto, que eu tenho certeza que é muito importante para a nossa fé. Por que é importante, Mateus? Porque estudar as coisas relacionadas ao reino. Quando a gente fala muito de reino, eu vejo as pessoas hoje falando do reino, eu quero aprender mais sobre o reino, quero saber mais sobre o reino. Escuta, você não vai compreender mais sobre o reino aqui na terra se você não compreender mais sobre o reino vindouro. Há um reino que vai vir e Jesus vai governar sobre a terra. E nós precisamos entender, os apóstolos ensinaram sobre esse reino, os discípulos ensinaram sobre esse reino. E eu quero que você compreenda que hoje tem uma visão mais ampla a respeito desse reino. Embora devamos governar, Romanos 5,17 diz que nós devemos reinar em vida, e reinar significa governar na terra, em todas as esferas. Escuta uma coisa, se fôssemos pessoas destinadas a reinar única e exclusivamente no tempo presente, seríamos os homens ou mulheres mais miseráveis da história. Nós fomos chamados para governar de eternidade a eternidade. Há um mundo vindouro e nós fomos chamados para governar nesse mundo vindouro. Há um reino que vai se manifestar visivelmente sobre a face da terra e nós temos que estar preparados para esse reino. Ok? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo fala assim, ó. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olha a convicção de Paulo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Escuta, há uma promessa de Deus de recompensa. Para quem? Todos aqueles que amam a vinda dele, todos aqueles que desejam a sua vinda. A questão é, nós amamos a vinda do Senhor, nós queremos a sua vinda? Tem gente preocupado com o anticristo. Cadê o anticristo? A palavra diz que o espírito do anticristo já atua na humanidade hoje, de fato já atua. O espírito do anticristo é o espírito que rejeita Deus, é o espírito que coloca o homem no centro. O espírito do anticristo é o espírito que exalta o ego. O espírito do anticristo já opera sobre a humanidade hoje. E quando o anticristo vier, e nós não estamos em busca dele, nós não estamos esperando por ele, bem verdade que ele já pode ter nascido, inclusive há muitos candidatos, tá? Mas nós não estamos esperando o anticristo, estamos esperando o Senhor, o noivo. Nós iremos nos casar com ele. Então, escuta, o casamento que acontece na Terra hoje, que é algo celestial, algo pensado por Deus, o que acontece na Terra hoje é um apontamento daquilo que vai acontecer na eternidade futura. Um dia, a noiva, que é a igreja, que não é a instituição, mas a noiva, o organismo vivo, tá? Que relaciona-se com o noivo, que é Jesus, um dia vai se casar com ele. Nós seremos a esposa do cordeiro. Então, escuta uma coisa aqui fundamental. Uma noiva só pode se casar se ela estiver apaixonada, tá? Então, a paixão é muito importante, tá? A paixão é muito importante. O Renan está preocupado aqui com a apresentação dele, pode ficar tranquilo. Não vou falar nada da sua apresentação, pode ficar em paz. Então, escuta uma coisa aqui. A paixão é muito importante para a noiva. E falar sobre Apocalipse é falar desse casamento que vai acontecer. Falar de Apocalipse é falar desse tempo da consumação, onde o governo humano vai passar e o governo de Deus vai ser estabelecido. Mas o governo de Deus, ele tem um tempo. Esse governo, ele tem um tempo. E o tempo desse governo é durante 1000 anos, literal, sobre a face da terra, onde Jesus irá governar. É exatamente a antecipação dessa eternidade. É um prelúdio daquilo que vai ser a eternidade. Deixa eu te contar uma história aqui rápido. Alguns já ouviram contar essa história, eu vou contar novamente, porque alguns que estão aqui, de repente, nunca ouviram. Escuta, o John MacArthur Jr., ele conta essa história no livro dele, ele fala o seguinte, que os casamentos judaicos, escuta isso aqui, gente, os casamentos judaicos, eles eram da seguinte maneira, como que acontecia na tradição, em algumas famílias judaicas, como que acontecia esse casamento? Funcionava da seguinte maneira. O rapaz se apaixonava por aquela moça, geralmente era uma moça virgem, e aí esse rapaz apaixonava-se por ela. O que que ele fazia? Ele ia, então, à casa daquela moça, conversava com o pai daquela jovem, daquela donzela, e manifestava toda a sua paixão, o seu desejo de se casar com ela. E aí o pai da moça estabelecia um dote, ou seja, um pagamento, para que ele, então, se casasse, para que aquele rapaz se casasse com ela. E ele tinha que pagar um dote para ficar noivo daquela donzela. Ele estava apaixonado, o pai da moça estabelecia o dote, o preço,
para se casar com ela, para noivar com ela. E então, aquele rapaz, aquele jovem, ele pagava aquele dote. E quando ele pagava aquele dote, ele prometia casamento para aquela noiva. Ele se comprometia em casar com ela. Só que antes de se casar com ela, o que ele fazia? Ele voltava para a casa do seu pai, e lá na casa do seu pai, o que ele fazia? Ele construía uma morada, ele construía uma casa lá na propriedade do seu pai. E ele, então, preparava essa morada, e depois ele trazia aquela donzela, que já era sua noiva, se casava com ela, e depois a levava para a sua residência que ele havia construído lá na propriedade do seu pai. Escuta isso aqui, por favor. Só que antes de eles consumarem o casamento, eles tinham vários e vários dias de festa que antecipavam a consumação do casamento. Algumas comunidades orientais, alguns países fazem isso. Não é como o nosso casamento aqui no Brasil, por exemplo. Você vai para a festa, acontece tudo junto e pronto, acabou, 2 horas, está resolvido. Não. Em algumas comunidades, alguns países, algumas culturas, existe uma festa de casamento antes do próprio casamento. E esse jovem, então, ele preparava essa festa antes da consumação, tá? Do casamento. E depois, então, eles iam para a noite de núpcias, aquela coisa toda, e consumavam o casamento. Escuta o que eu vou te falar aqui. Isso aqui é uma representação clássica daquilo que acontece conosco. Escuta. Jesus um dia olhou para mim e para você, ele se apaixonou por nós. Mas veja, Deus não se apaixonou por você porque você é sensacional, porque você é lindo, porque você é maravilhoso. Não, não. Escuta. Ele se apaixonou por nós pelo seu grande amor. Ele não viu nada de tão maravilhoso em nós. Deus se apaixonou não por aquilo que nós éramos, mas por aquilo que viríamos a tornar nas mãos dele. Deus nos viu em Cristo. Então, por nos ver em Cristo, Jesus disse, eu quero me casar com você. Ele nos viu, estávamos prostrados, caídos, sujos no pecado. Ele nos viu quem seríamos nele. Ele, então, desejou se casar conosco. E aí, havia um preço. E o preço para se casar conosco era o preço da redenção. Ele tinha que nos comprar. Nós não éramos de Deus. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não sabe, mas ninguém nasce automaticamente de Deus, tá? João 1,12 diz que, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo homem é criatura, os que creem em Cristo são filhos. E aí, o preço precisava ser pago, e o preço era o preço de sangue. E aí, escuta uma coisa importante também na sua redenção. Jesus não devia nada, absolutamente nada para o diabo, absolutamente nada. O diabo não estabeleceu o preço de nada, tá? Preço de nada. O preço quem colocou foi o Pai, porque o nosso problema era com Deus. E no final das contas, você foi salvo, sabe de quem? De Deus. A ira estava sobre você, você foi salvo dessa ira. Você não foi salvo do diabo, você não foi salvo só do inferno. Você foi salvo de ser condenado por Deus. Porque o nosso problema era com Deus. Adão pecou e caiu em relação a Deus. Diante de Deus, nós caímos também. E aí, então, tinha um preço. E o preço era um preço de sangue. E o Pai estabeleceu o preço. O que Jesus fez? Ele foi para a cruz e pagou o preço do dote. O dote para se casar conosco era o sangue. Ele foi para a cruz e derramou o sangue. Quando ele derramou o sangue dele na cruz, por mim e por você, ele nos lavou, nos perdoou, nos aceitou, nos reconciliou, nos regenerou. E o que ele disse? Pronto, está consumado. Agora, eu quero mais do que salvar vocês. Eu quero um relacionamento. Escuta, o propósito final de Deus não é te salvar. Salvação é o ponto de partida, salvação é o começo. Deus quer te tornar um rei. Deus quer te tornar um governante, Deus quer te tornar maduro, um filho maduro, para administrar o universo ao lado dele. Esse é o propósito, é esculpir Cristo em você, o caráter de Cristo em você, fazer você semelhante a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Isso está semeado, está lá em Gênesis, está escrito lá. Mas é desde a eternidade passada. E aí, Jesus, então, pagou o preço por nós. E ele disse, olha, eu vou para o Pai, João 14, eu estou indo para o Pai, mas não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Lembra que o noivo foi para a casa do pai, construiu uma mansão, construiu uma casa para receber a sua noiva? Pois é, Jesus foi, ele prometeu o quê? Mas eu vou voltar e vou levar vocês para junto de mim. Isso diz respeito à eternidade. Quando eu levar vocês, nós vamos nos casar. Hoje, a igreja, e lembra, a igreja somos nós, onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Não é construção, não é prédio, não é um local, não é parede, não é teto. Igreja é gente. São pés que caminham, são mãos que abraçam, são corações que sentem.
que pulsam na mesma frequência, na mesma fé, no mesmo amor. E o que Jesus fez? Ele foi e prometeu voltar. Quando ele voltar, ele vai nos buscar, nos levar para ele, e aí então acontecerá o casamento. Naquele dia nós seremos plenamente perfeitos, maduros, porque ele não vai se casar com uma noiva infantil, ele vai se casar com uma mulher madura. E nós carregamos a figura da mulher, da dependência. Nós carregamos a figura, a imagem daquela que depende de Deus, é a noiva. E ele só vai casar com uma noiva que está apaixonada. Você já foi a algum casamento que a noiva estava resmungando, murmurando, reclamando de casar? Já foi algum casamento assim? Eu nunca fui. Eu nunca fui em um casamento que a noiva entrou assim, fazer o quê? Tem que me casar, que coisa terrível, que coisa chata, que negócio esquisito esse negócio de casamento. Nunca. Todo casamento que eu vou, tá? Geralmente as noivas estão assim, naquela irradiantes. Já viu isso? Apaixonadas. O olho brilha, elas choram, contagia todo mundo fica assim, nossa, que noiva linda. Pois é o que vai acontecer. Por que falar disso, Mateus? Porque isso está conectado diretamente àquilo que esse livro aqui fala. Quais são os mistérios, os enigmas de Apocalipse? Eu vou citar alguns para vocês e a gente vai transcorrendo aqui nessa aula. Então, escuta, antes de mais nada, importante você entender que há algumas chaves para se compreender esse livro. Eu quero te dar uma tarefa aqui, inclusive, viu? Quero te dar uma tarefa para você pegar o seu final de semana, né? O Renan está dizendo que chora em todo casamento que ele faz. Pois é. É interessante, realmente. Agora, vocês pensam uma coisa. Outro detalhe que eu não falei para vocês. Quando esse noivo voltava para casa, ele fazia uma festa antes da consumação do casamento. Escuta, o que vai acontecer? O que é o milênio? O milênio, escuta isso, o milênio, o reino milenar, literal, físico sobre a Terra, ele vai ser o quê? Ele vai ser a festa que antecede as núpcias do casamento. 1000 anos de festa. Ou seja, nós vamos ter 1000 anos de festa antes do casamento propriamente dito. Aí imagina uma coisa, se casamento da terra é bom, imagina o casamento do céu. Se casar na terra é bom, imagine se casar com Deus. Se casar na terra tem todo tipo de comida boa, dança, festa, alegria. Imagine o casamento do céu, onde anjos estarão presentes, onde aquela orquestra celestial, aquelas vozes indizíveis, incomparáveis, vão cantar, vão adorar. Pensa, que casamento vai ser esse? Então, escuta uma coisa aqui. Isso aqui muda completamente o seu relacionamento com Deus. Mateus, por que isso muda o meu relacionamento com Deus? Porque a tendência, muitas vezes, é encontrarmos cristãos frios, ou muitas vezes mornos, ou muitas vezes indiferentes à sua missão, ao seu propósito. E você precisa comer uma comida mais sólida. Falar desse assunto aqui é falar de ser um pouco mais profundo na sabedoria e na revelação. Uma vez que você, eu já ativei meu propósito, a minha identidade, beleza, o que você vai fazer com isso agora? Você precisa cultivar esse relacionamento, cultivar essa missão. E em Apocalipse nós temos o quê? O cumprimento cabal, o cumprimento fiel de tudo aquilo que foi semeado ao longo da palavra em todos esses anos. Ok? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero te falar é que aqui no capítulo 1, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, coloca para mim no chat aqui. Pode perguntar o que você quiser aí sobre o livro que a gente vai desenvolvendo aqui. Então, escuta só. Primeira coisa que você precisa entender é que há uma diferença entre, aqui em Apocalipse está muito claro que há uma diferença entre ser salvo e reinar. Entre ser salvo e receber uma recompensa. Ser salvo é ser filho. Receber uma recompensa é ser vencedor, é ser maduro. Há uma diferença entre você receber uma matrícula de graça para entrar na faculdade e outra coisa é você receber o diploma. Você ganhou a matrícula, não custou nada você entrar na escola. Mas para se formar, você vai ter que o quê? Você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que se aprofundar, vai ter que pesquisar, vai ter que debruçar nos estudos. Para quê? Para ser aprovado e ter o seu diploma. Na vida cristã acontece do mesmo jeito, tanto que nós acabamos de ler isso aqui. Paulo fala que ele fez o quê? Paulo fala que ele guardou a fé, que ele combateu o bom combate e que ele completou a carreira. E é por isso que ele estava esperando que a coroa da justiça, a qual o reto juiz vai entregar naquele dia, mas não somente a ele, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Vamos lá. Apocalipse, primeiro. Apocalipse tem 3 divisões. 3 divisões, anota aí. 3 divisões. Primeira divisão, aqui para você compreender, são chaves, enigmas de Apocalipse. Primeira chave. É fundamental, vou falar chaves, depois vou falar as divisões. Primeira chave de Apocalipse.
fundamental você compreender a diferença entre ser salvo e reinar. É a primeira chave. Há uma diferença entre ser salvo e reinar. Não são a mesma coisa. Não há promessa na palavra de reinar só porque você foi salvo. É preciso você combater o bom combate, guardar a fé, completar sua carreira. Só há recompensa para aqueles que perseveram. Viu? Ser salvo é se tornar filho. Ser vencedor é se tornar maduro. São coisas diferentes, Mateus? Óbvio. Uma coisa é ser salvo, é ter a natureza de Deus. Outra coisa é fazer o que Deus faz. Ter a natureza de Deus te torna filho. Fazer o que Deus faz te torna vencedor, te torna aprovado. Viu? Esse é o significado. Outra coisa. Segunda chave de Apocalipse. O diabo tenta esconder a sua derrota, que é proclamada aqui em Apocalipse. Então é importante você entender isso. Por que muitas pessoas não querem que você leia esse livro? Por que muitas vezes o próprio inimigo quer cegar os seus olhos e tapar os seus ouvidos em relação a estudar esse livro? Porque esse livro mostra claramente que vai haver um juízo final. O livro de Apocalipse mostra no tribunal do trono branco que Deus irá julgar tanto os homens quanto o próprio Satanás. Então é importante que você compreenda. O diabo tenta esconder de você a verdade do julgamento dele, da condenação dele. Então a segunda chave é, o diabo tenta esconder a sua derrota, que é proclamada aqui no livro de Apocalipse. É a segunda chave. Vamos lá, terceira chave. Apocalipse confronta radicalmente, o ativismo sem paixão. O que é isso? Deus não está interessado só naquilo que você faz, mas com qual força você faz, com qual coração você faz. Deus não está interessado somente na obra que você faz. Deus está interessado com a fonte pela qual você faz aquilo que você faz. Mateus capítulo 7, o que Jesus diz? Mateus 7, 21, que muitos naquele dia dirão para ele, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome, mas Senhor, nós não fizemos milagres, nós não expulsamos demônios do seu nome. Eu, na verdade, vos direi naquele dia, Jesus dizendo, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então, esse livro confronta radicalmente o ativismo versus o relacionamento. Deus quer ativismo? Não. Deus quer relacionamento. Mas Deus quer que façamos algo para Ele? Com toda certeza. Deus deseja que o sirvamos, que o obedeçamos. Mas escuta, não adianta nada ter obediência sem ter relacionamento. Anota essa chave, por favor. De nada adianta obediência sem relacionamento. Escuta, relacionamento sem obediência é infantilidade. Mas obediência sem o relacionamento não passa de fanatismo sem realidade. Compreende isso? Tem gente que obedece, mas não se relaciona. Tem gente que se relaciona, mas não obedece. Ambas as experiências estão vazias, estão esvaziadas de realidade. Deus deseja de nós o quê? Fé que se move pelo amor. Outra chave fundamental. O livro de Apocalipse é um livro de cumprimento do propósito de Deus. Ou seja, todo o propósito que é revelado na palavra, de Gênesis a Apocalipse, é definitivamente explicado aqui. Ele é fechado aqui. Há uma conclusão aqui. Então, esse livro é muito importante. Apocalipse é um livro de colheita, é um livro de recompensa. Apocalipse significa revelação. Apocalipse não é sobre o fim do mundo. Para nós não existe fim do mundo. Para nós o que existe é consumação dos séculos. Estão todos me entendendo, gente? Estão todos me compreendendo aí? Está fazendo sentido? Estão conseguindo acompanhar aqui? Vocês estão comigo aqui na aula, gente? Beleza. Vamos lá. Beleza, então. Apocalipse significa revelação. E vamos falar de algumas outras questões aqui fundamentais. Nós temos inúmeras interpretações de Apocalipse. Eu quero que você escreva algumas palavras aqui. Mesmo que você só escreva, depois você pode pesquisar, depois você pode, com mais tempo, verificar algumas coisas aqui sobre essas palavras que eu vou te falar. Escreve aí. 12, escreva assim. Escreve aí. 12 expressões fundamentais para compreender Apocalipse. 12 expressões fundamentais para se entender
Apocalipse. Do que é isso aqui, Mateus? São as visões que esse livro tem. Esse livro carrega várias e várias interpretações. Vou dar só um exemplo para você aqui. Dependendo da comunidade que você ouviu a palavra, que você frequenta, que você congrega, acredito que muitas pessoas aqui congregam, dependendo da comunidade que você estiver, cada uma delas terá uma visão diferente de Apocalipse. Terá uma visão diferente da volta de Jesus. Tá? E essas coisas estão totalmente interligadas. Mas eu vou falar para você aqui de alguns termos-chave para se compreender essas visões a respeito da volta de Jesus. Então, anota aí, a primeira. Isso aqui eu vou te dizer, tá? Isso aqui eu vou te contar algo. Isso aqui raramente você vai encontrar em algum estudo, em algum lugar e até em vídeos no YouTube. Raramente. Isso aqui, pouquíssimos intérpretes, pouquíssimos professores falam desse detalhe aqui, dessas palavras relacionadas à volta de Jesus. Esses termos que eu vou falar para vocês aqui agora. Então, anota aí, por favor. Só anota assim. Perspectivas a respeito do cumprimento de Deus das suas promessas. Pode anotar desse jeito. Logo, eu vou te falar uma palavra um pouco mais difícil aqui agora. Escreva aí. Dispensacionalismo. Essa palavra vem aqui, ó. Dispensacionalismo. Essa palavra é chave. Por que dispensacionalismo, Matheus? Que palavra é essa? Quem aqui na sua casa tem uma dispensa? Você, onde você morava com seus pais, quando você era mais novo, mais nova, tinha uma dispensa lá. Lembra da dispensa? Lembra que tinha uma dispensa lá que guardava os mantimentos da casa? Lembra disso? Pois é. O que era a dispensa? Era aquele lugar que se guardava os mantimentos, né? Colocava aquelas latas. O título, dispensacionalismo. Palavrinha um pouco enjoada, mas é fundamental aqui. O que é o dispensacionalismo? O que é o dispensacionalismo? Coloca assim, é a economia de Deus. É a economia de Deus. Ou seja, a maneira, o modus operandi como Deus lida com o homem. Viu? A maneira como Deus lida com o homem ao longo das eras. Então, escuta. A maneira como Deus trabalhou com o homem lá no Velho Testamento é a mesma maneira que Deus lida com o homem hoje? Não. Não é a mesma maneira. Nós estamos na nova aliança. No tempo antes de Cristo, nós estávamos na velha aliança. Jesus veio e dividiu a história e dividiu também entre antiga e nova aliança. O que significa isso? Que Deus ele vai tratar nesse tempo do fim com os povos, com as nações, ele vai tratar de maneira diferente. E uma coisa fundamental que você tem que entender aqui também, Deus não mistura plateias. Não existe na Bíblia esse conceito de julgamento universal. Não existe isso. Ah, Deus vai julgar todo mundo um dia. Não. Deus não vai julgar todas as pessoas. Deus não vai julgar todas as pessoas no mesmo tempo e da mesma maneira. Viu? Não, não vai julgar. Ele vai julgar primeiro os filhos, ele vai julgar as nações, ele vai julgar Satanás, ele vai julgar todos os homens ímpios na história da humanidade. Todos um dia vão ressuscitar e vão ser julgados por Deus. Deus não faz julgamento de filhos com quem não é filho. É importante que você entenda isso. Deus não trabalha dessa forma. Viu? Cada coisa no seu devido lugar, Deus trabalha com cada pessoa no seu devido tempo e da sua maneira. Isso se chama dispensacionalismo. Ou seja, Deus vai trabalhar com Israel de um jeito e com a igreja de outra forma. Os judeus, hoje, eles não creem no Messias. Entendeu? Nós temos uma porcentagem baixíssima de judeus que creem em Cristo. Outros tantos estão esperando a volta dele, ou estão esperando a sua primeira vinda. Para o povo judeu, por exemplo, Jesus nunca veio aqui na Terra. Ele não é o Messias dos judeus. Tá? Então, o que acontece? Deus vai tratar de um jeito com Israel e vai tratar de uma outra maneira com a igreja, com o seu povo. Então, são conceitos diferentes. Essa maneira, essa economia divina é chamada pelos intérpretes estudiosos de quê? Dispensacionalismo. Viu? É a primeira palavra fundamental aqui nessa compreensão. Segunda palavra. Aliancismo. Aliancismo. Você vai ouvir umas coisas diferentes aqui hoje, tá? Aliancismo. Mateus, o que é aliancismo? O que significa isso aqui? Deus tem um plano, Deus tem um povo, ele vai reunir
todo esse povo num único ambiente, numa única esfera, e ele vai cumprir cabalmente, ou seja, Deus tornou Israel agora na figura da igreja. Então, muitos pensam o seguinte, não, a igreja hoje é o Israel de Deus. Isso tem um significado, tem um sentido. Só que, embora a igreja seja esse povo escolhido de Deus, hoje, Deus não deixou o povo da aliança. Então, o aliancismo diz respeito a quem? A Israel. Então, Deus não vai tornar todo mundo igreja de uma só vez, com estalar de dedos, e não vai tornar Israel também todos um só povo, no estalar de dedos, em um só momento, de forma alguma. Deus vai cumprir cabalmente as suas promessas para Israel e para a igreja, e vai tratar com cada um deles de maneira diferente. Então, essa palavra aliancismo, ela vem dessa compreensão. Ou seja, tem gente que coloca da seguinte maneira do aliancismo: o que Deus fez com Israel foi uma preparação para aquilo que ele iria fazer com a igreja, tá? Não é dessa forma. Então, tudo que aconteceu com Israel, embora aponte para algo que Deus vai fazer em relação à igreja, ele continua trabalhando com o povo de Israel. Outra palavra-chave aqui, coloca aí, neo-aliancismo. Coloca aí essa palavra, neo-aliancismo. Conhecida também como teologia da nova aliança ou teologia do novo pacto. Então, o que é o neo-aliancismo? Deus fez várias alianças na Bíblia. Então, segundo essa teoria, Deus ele trabalha de acordo com esses pactos. Então, por exemplo, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez aliança com vários homens ao longo da história, vários homens. Então, na cabeça dos neo-aliancistas, o que Deus está fazendo hoje é um novo pacto, é uma nova aliança com a humanidade. E as coisas relacionadas ao fim será um novo pacto, uma nova aliança. Tá? Essa é a compreensão dos neo-aliancistas. Eu estou te colocando aqui visões a respeito da interpretação do tempo do fim, para quê? Para você ter uma perspectiva de quando você ouvir algo, quando você se aprofundar ainda mais nisso, você já consiga perceber. Próxima palavra. Próxima palavra. Isso aqui é chave. Por que tem muita coisa que fica assim muito obscura quando você estuda um livro como Apocalipse, por exemplo? Você não sabe qual linha, você não sabe qual perspectiva, você não tem aquela compreensão, né? Você não tem aquela compreensão assim, puxa vida, o que na verdade é o correto aqui? Então nós temos outras visões. Escreva aí, futurismo. Futurismo. O que é futurismo? Os futuristas, eles olham para o livro de Apocalipse e interpretam da seguinte maneira: é uma profecia sobre eventos que não aconteceram ainda. É futurismo, tá? Futurismo, de futuro. Futurismo. Os futuristas olham para Apocalipse e dizem o seguinte: Apocalipse, grande parte daquilo que está escrito ainda não aconteceu. Há de acontecer. E anota, por favor, uma referência. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Isso, Cida. Isso aí. Futurismo. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. O que Jesus fala para João, que é o escritor de Apocalipse, na ilha de Patmos, ele estava preso pelo Império Romano. Jesus fala assim, ó, escreve, pois, as coisas que você viu e as que vão ser depois destas. Que hão de acontecer depois destas. Ou seja, vou te falar já, viu, Francis Lane, de onde essas palavras são tiradas. Escreve essas coisas que você viu e as que são, ou seja, as que você está vendo agora e aquelas que hão de acontecer depois destas. Escuta aqui outro conceito fundamental. Apocalipse fala de quê? Coisas que foram, coisas que são e coisas que hão de acontecer. Mateus, de onde é que você tirou essas coisas? Pesquisa, estudo, debruçar-se e de intérpretes da Irmandade Cristã em 2000 anos de estudo, 2000 anos de história. É daí que vem. Tá bom? De onde vêm essas palavras? Desses intérpretes. Isso aqui, existe uma matéria que estuda as coisas referentes ao tempo do fim. E o nome dessa matéria é escatologia. Inclusive, amanhã vai ter um seminário de escatologia. Eu vou convidar vocês depois para participarem conosco amanhã, que os nossos alunos do MDE vão promover. Olha, escuta. Coloca essa palavra aí também. É para anotar, gente. Bora. Escatologia. O que é escatologia, Mateus? É a ciência ou é a parte da teologia que estuda as coisas referentes ao tempo do fim.
Isso é escatologia. Viu? Então, de onde vêm esses termos? Dos estudiosos, dos intérpretes de escatologia, de teologia cristã, de cristologia, de amartiologia, desses estudos, tá? Tudo isso está dentro desse compêndio literário cristão sobre as questões da palavra. Beleza? Só para dar uma referência para vocês, eu estudo a palavra já há 22 anos, mais ou menos, e ensino a palavra há mais ou menos uns 20. Tá? Apocalipse foi uma aula e uma matéria que eu já ministrei, pelo menos, assim, mais de umas 2.000 horas. Então, a gente vai pegando um pouquinho de envergadura, um pouquinho de, né, de conhecimento, e é claro que nós precisamos sempre continuar estudando, porque, afinal de contas, a gente está sempre atualizando os fatos daquilo que vai acontecer. Beleza. Outra palavra fundamental. Falei para você anotar aí, Apocalipse 1, versículo 19. Os futuristas, então, olham para Apocalipse e dizem: tudo que está em Apocalipse, ou a maior parte das coisas, ainda hão de acontecer. São os futuristas. Historicistas. Coloca aí, historicistas. Quem são os historicistas? Historicistas são aqueles que veem Apocalipse como fatos que já aconteceram, símbolos daquilo que já aconteceu. Ou seja, o que está em Apocalipse, nada é para o futuro, nada é para o presente. Tudo já aconteceu, já está consumado, e ao longo da história, tudo isso já foi concretizado. E daqui a pouco eu vou te dar algumas referências a respeito disso aqui, de como que isso influencia aquilo que você escuta em muitas comunidades, em muitos estudos, em muitas igrejas. Viu? Esses são os historicistas. Outra palavra, os idealistas. Idealistas. Historicistas de história, viu, Cida? Historicistas de história. Os idealistas. Os idealistas olham para Apocalipse e interpretam da seguinte maneira: Apocalipse é só um livro que mostra a guerra entre o bem e o mal. É só isso, mais nada. É só uma expressão simbólica da guerra que existe entre o bem e o mal. São os idealistas. Certo? Mais uma palavra. Mais uma palavra. Preteristas. Preteristas. Falei para vocês que são os enigmas, gente. Estamos nem começando, viu? Preteristas. O que é o preterista? O que é o preterista? A própria palavra já te mostra isso. Vem de pretérito. Ou seja, tudo que está em Apocalipse é uma expressão de tudo aquilo que já aconteceu. Em outras palavras, eles olham, por exemplo, a figura da besta, que é aquela imagem assombrosa do anticristo, e eles dizem o seguinte: Nero era o anticristo. Ou Hitler era o anticristo. Então, os intérpretes de Apocalipse, hoje, eles olham para esse livro e dizem o seguinte: tudo que está lá já aconteceu ao longo da história. Já aconteceu a grande tribulação, o diabo está preso, inclusive você sabe disso, tem muita gente que pensa que o diabo está preso. Eu pergunto para vocês aqui, para você o diabo está preso ou está solto? Preso ou solto? Solto ou preso? O que você acha? Está preso ou está solto? Estou falando do Lúcifer, tá? Do próprio Lúcifer. A pessoa do Lúcifer, você acha que ele está preso ou está solto? Solto, solto. O que mais? Preso ou solto? Eu nunca ouvi isso. Pois é. Nunca ouviu, Joelma? Estou te contando agora. Tem muita gente que fala, não, o diabo está preso ou está solto? Tem gente que pensa que o diabo está preso. Historicistas têm uma tendência de achar, de pensar que Satanás está o quê? Está preso, porque em Apocalipse está dizendo que ele foi preso no milênio. Mas é uma visão de alguém que foi no futuro, ok? E escreveu e deixou isso aqui como inspiração para nós. Ele age o tempo todo. Por meio de quê? Por meio de demônios, por meio de seres espirituais, por meio de dominadores da maldade que estão na Terra. Satanás está solto no segundo céu, é ali que ele governa, o próprio Lúcifer. Então, se alguém quiser encontrar com o próprio Lúcifer, sinto muito, não vai dar para rolar agora, tá bom? Acredito não ser uma boa ideia também mexer com isso. Mas vamos lá, enfim. Preteristas dizem respeito, então, ao passado. Vamos lá. Isso aqui são as 4 maneiras de você interpretar. Está dentro daquelas 12 palavras que eu te falei. Vamos para as próximas 4. Falei 8 até agora, certo? Vamos para mais 4. Mais 4 expressões fundamentais para se compreender Apocalipse. Mais 4 expressões chaves. Escreve aí. Amilenistas. Amilenistas. Vou colocar para vocês aqui. Se você observar bem as palavras, amilenistas. Pega essa palavra e tira o A. O que fica? Milenista.
Se você coloca o A, o que esse A significa? Não. Esse A antes do milenista significa o quê? Não. Ou seja, essa visão é aquela visão daqueles que interpretam o Apocalipse, não dando a possibilidade da existência de um milênio literal sobre a face da Terra. Então, o amilenista, um abraço para a galera que está com a Jaque lá em Anápolis, um beijão para todo mundo que está aí, estou vendo vocês aqui, viu? A galera aí, olha que massa. Sejam todos bem-vindos, muito bom ter vocês por aqui. Então, eu vou explicar isso aqui, Renan. O que o amilenista diz? Não existe milênio literal na face da Terra. O milênio, que é o governo, que é o reino, né? Que é o reino que vai vir, o reino já existe dentro de nós. Então, esse reino, ele já está acontecendo, porque Jesus disse, o meu reino não é dessa terra, então o meu reino, não tem como alguém dizer que o reino está aqui ou acolá, mas o reino está dentro de vós. Então, eles interpretam isso como que dizendo, então, tá vendo? A Bíblia fala que não vai ter milênio literal na face da terra, visível, físico, não vai haver essa possibilidade, não é, e pode ser simbólico. Então, o amilenista, ele não acredita em um milênio literal na face da terra. Só estou colocando para você as visões aqui. Vamos lá. Pós-milenistas. 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 O que é o pós-milenista? Eles interpretam que o milênio é um reinado espiritual de Jesus na Terra por meio da proclamação do Evangelho, de forma generalizada e a própria aceitação do mesmo. Então, Jesus vai voltar fisicamente à Terra no final desse milênio. E todas essas visões que eu estou colocando para você, tanto a milenista quanto o pós-milenista, diz respeito à maneira que eles acreditam que Jesus vai voltar na face da Terra. Porque o fato é que ele vai voltar. Aliás, para ser cristão, você precisa crer que ele vai voltar. Não, eu só creio que ele veio. Ele não vai voltar. Então você não é cristão. Para ser cristão, você precisa crer que ele veio em carne e sangue, morreu sem pecado, foi crucificado, morreu sem pecado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está sentado à destra do Pai, e ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Se alguém não crer nisso, não é cristão. Viu? Não é cristão. Qual parte, Lúcia, que você quer que eu repita? Qual que é a parte? Só dá um norte para mim, por favor, que eu repito para você aqui. Então, vamos lá. O pós-milenista diz que Jesus volta. O pós-milenista acredita na volta do Senhor após o milênio. Mas para os pós-milenistas, o milênio já está acontecendo. O milênio não virá, ele já está acontecendo agora, por meio da pregação do Evangelho. Sacou? Beleza. Agora a outra visão. Essa aqui é um pouco maior. Escreve aí. Pré-milenistas dispensacionalistas. Pré-milenistas dispensacionalistas. O milênio vai ser um reinado de 1000 anos futuros e físicos de Jesus, ou seja, é literal, 1000 anos sobre a Terra, vindo após um tempo chamado Grande Tribulação, e Jesus vai voltar para arrebatar os cristãos da Terra antes que Deus derrame a sua ira sobre ela. Pegou aí? Vou falar novamente. Vou falar de novo. Pré-milenistas dispensacionalistas. Para essa linha de interpretação, Jesus voltará à Terra após um período de grande tribulação para arrebatar os cristãos, tá? E estabelecerá um reino físico, literal, visível, de 1000 anos sobre a Terra. Ok? Pré-milenistas dispensacionalistas. Vamos lá. Outra questão importante. Os pré-milenistas históricos. Pré-milenistas históricos. O pré-milenista histórico, ele é muito parecido com o pré-milenista dispensacionalista, só que a diferença é a seguinte, ele não vê
uma grande tribulação de 3 anos e meio sobre a face da terra. O que ele vê? Ele vê que a nossa história de vida, nosso tempo na terra, já é um tempo de tribulação. Então, Jesus vai voltar depois dessa tribulação. Quanto tempo dura a tribulação? A vida toda. Na terra, é uma vida de tribulação. Então, ele não vê um período específico de grande tribulação na face da terra. Ele enxerga toda a nossa experiência humana como uma grande tribulação. Então, para eles, Jesus volta depois desse período, de uma vez, e estabelece o seu governo literal, físico, visível, de 1000 anos sobre a face da terra. Tá? Falei para você 12 palavras chaves de Apocalipse. 12 palavras chaves do tempo do fim. Tá? São meios de interpretação. Certo? Beleza. Vamos lá. Mateus, tem alguma outra visão? Qual que é a visão que você acredita? Eu vou explicar para você. E aí é o ponto de tomada nossa aqui de compreensão sobre esse livro. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Mateus, qual que é a sua linha de interpretação ou de compreensão das coisas? Presta atenção no que eu vou te falar. Quer que você escreva aí? Pré-milenismo, dispensacionalista com arrebatamento parcial. Essa é a visão que eu creio. Pré-milenismo dispensacionalista com arrebatamento parcial. Todos, e aí é uma questão de você acreditar, de você crer, de acordo com aquilo que você já estudou, de acordo com aquilo que vai no teu coração. Isso aqui eu estou só mostrando para você linhas interpretativas, tá certo? Não estou te forçando aqui a acreditar numa ou noutra. Sobre as questões da volta do Senhor, cada um acredita de um jeito, crê de um jeito, viva a tua vida, segue teu caminho, busque o Senhor, tenha intimidade, governe, reine, se prepare para governar a eternidade. Agora, eu vou te explicar. O que é pré-milenismo dispensacionalista com arrebatamento parcial? O que é isso, Mateus? Jesus disse que era necessário orar e vigiar. Sim ou não? Sim. Em relação a que ele falou isso? Só sobre a nossa experiência presente? Não, em relação às coisas do futuro também. E vigiar e orar significa o seguinte: estar preparado. Alguém aqui sabe o dia que vai morrer? Alguém sabe? Não, nós não temos esse privilégio de saber, né? Não temos. Você sabe dizer também o dia que Jesus vai voltar? Ninguém sabe. Alguém sabe o dia? Tem gente que vive nesses devaneios, né? Querendo acertar o dia. Aquela síndrome de mãe de Ná. Eu me lembro que eu era criança, assim, e aí eu lembro que tava um algazarra na cidade, porque parece que a mãe de Ná, naquela época, ela tinha feito uma previsão que Jesus voltaria, e era um determinado dia lá, eu não sei que dia que era, eu não conhecia essas coisas, achava que era uma loucura, mas eu ficava preocupado. Gente, que hora que, na verdade, vai acabar o mundo? Na verdade, a previsão dela é que o mundo ia acabar. O mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E aí eu ficava, gente, mas como é que é esse negócio de fim do mundo, né? Como é que vai acabar? É fogo, é água? O que que vai inundar o planeta? Vai ter terremoto? O que que vai virar? Como é que vai ser essa parada de fim do mundo? Eu me lembro que era criança, não entendia nada dessas coisas, né? Eu fazia minhas rezas, eu era católico, eu fazia lá minhas orações, com medo, né, de Deus, vai que eu fosse torrar no fogo, né? Sei lá, eu morrer afogado, sei lá o que que ia acontecer, ia cair um asteroide. E aí, revelando a idade, né? E aí, o que que acontece? Eu me lembro que deu mais ou menos assim, 11h30 da noite, eu pensei, gente, era para ser um domingo. Eu pensei, gente, 11h30 da noite, até agora o mundo acabou, que hora que vai ser o fim do mundo? Será que é meia-noite? Quando deu mais ou menos assim eu morrendo de medo. Quando deu mais ou menos assim umas 11h55 da noite, eu pensei, bom, não acabou nada, parece que está tudo no lugar. Será que vai ser num minuto que vai acabar tudo? Eu lembro que eu pensei, quer saber, eu vou ligar lá em Goiânia, porque eu morava no interior, pensei assim, eu vou ligar lá em Goiânia, eu vou ligar para o meu tio, para os meus primos, porque assim, se o mundo vai acabar, deve começar da capital, depois chega no interior. Deve acabar na capital, porque a capital é mais importante, aí depois acaba no interior, né? Eu pensei, bom, o mundo deve começar a acabar lá de Goiânia, depois chega aqui. É o que que virou? Virou nada, estamos aqui até hoje, né? E outra coisa, nós não estamos esperando o fim do mundo, né, gente? Fala a verdade. Tá tudo no cronograma. Desse jeito, quem mora em São Paulo estava enrolado, né? Porque pensa, vai acabar em São Paulo primeiro, que é maior, é mais importante, depois passa por outras capitais, depois chega aqui no interior do Brasil. Deve ser mais ou menos assim. Você vê o que que ignorância faz com as pessoas, né? O que que ignorância faz. Eu me lembro que a Francilândia disse, eu sou de Curitiba. Pois é, ia passar aí primeiro, depois ia chegar aqui. Curitiba é maior do que Goiânia. Enfim, deixa isso para lá, né?
Mas o que importa é que nós não podemos ser ignorantes quanto à vinda do Senhor. Paulo ensinou isso o tempo todo. Esse aqui não é um assunto sem importância. Isso aqui não é um assunto que você, deixa isso para lá. Vocês falam disso há tantos anos, nunca aconteceu. Escuta, diziam a mesma coisa a respeito da vinda dele, a primeira vinda. Os profetas já haviam anunciado. Nós tivemos 400 anos de silêncio. Você sabia disso? Entre o Velho Testamento para o Novo Testamento, Deus ficou em silêncio por 400 anos. Você imagina o que é isso? 400 anos em silêncio. Pois é, foi o que aconteceu. Ninguém mais imaginava. Por isso que quando Jesus veio, ninguém imaginava, gente, esse aqui é o Messias. Porque o povo estava tão cego, tão surdo, tão apático, tão indiferente, que aconteceu exatamente como nos dias de Noé. Tanto que Jesus disse que um dos sinais da vinda dele vão ser sinais parecidos com os dias de Noé. As pessoas estão comendo, bebendo, comprando, se dando em casamento e, de repente, pum, ele aparece. Era do mesmo jeito os dias de Noé. As pessoas estavam se regalando dos prazeres, até que no dia ele entrou na arca. Não havia chovido sobre a terra ainda. Ele começou a construir uma arca. Que loucura, nunca choveu. O cara começa a construir esse negócio de madeira, gasta esse tanto de anos. Que besteira é essa? Pois é. Até que, num determinado dia, rompeu-se as fontes do abismo, começou a chover copiosamente na terra, Noé e a sua família entraram na arca e o mundo foi julgado. E é o que vai acontecer na vinda do Senhor. E é por isso que nós temos que estar preparados. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 21. Se você puder abrir, anota esse versículo aí, por favor, também. Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21. Versículo... Olha que versículo, assim, que é um alerta para nós. Lucas 21, versículo 30... Eu vou ler a partir do 29. Eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te mostrar aqui. Lucas 21, 29. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Escreve essa parte aí, ó. A figueira e todas as árvores. Escreve essa parte aí. A figueira e todas as árvores. Escreve essa parte aí. Que eu vou te explicar o que é isso aqui. A figueira e todas as árvores. Deixa aí. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. O verão está próximo. Tá? É o tempo da colheita dos figos, por exemplo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Quem está esperando o reino aqui? Quem está vivendo o reino, esperando o reino? Quantos? Estamos esperando o reino, não estamos? Pois é, então o reino está próximo. O reino está próximo. Agora, Jesus está dizendo aqui, ó, quando vocês verem estas coisas acontecerem, lembrem-se, esse reino está próximo. Que coisas? Estas coisas estão ligadas a quê? Escuta, a figueira e todas as árvores. Quer que você coloque uma setinha na sua Bíblia assim, ó, a figueira, todas as árvores e estas coisas. Isso está interligado. Aí ele continua dizendo o seguinte: em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual geração, gente? A geração que contemplar a figueira e todas as árvores. Essa geração. Não é a geração dos dias de Jesus. É a geração da figueira. Escreva assim, geração da figueira. Geração da figueira e geração de todas as árvores. As demais árvores. Vai conectando, vai fazendo um mapa mental aí. Beleza. Continuando. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. O que é um dia que vem repentinamente? Você não aguarda, você não espera. Para você, ele chegou muito rápido. Para outros, não. Para quem que esse dia chega imediatamente, chega rapidamente, repentinamente? Para quem não está vigiando, para quem não está preparado, para quem está com seu coração fincado na terra. Tem gente que o coração está tão fincado na terra, mas está tão fincado na terra, que quando o Senhor voltar para arrebatar, não vai ter como. Porque o sujeito vai estar tão fincado na terra, tão preso, que não vai ter como levar a terra junto. Não tem jeito de levar a terra junto.
Ou você vai, né? Ou você vai ficar plantado, fincado. Escuta, você está com os pés na terra, mas o seu coração não pode estar fincado aqui. Você não gosta de falar muito aquela expressão? A minha alma tem saudade de coisas que eu nunca vi. Essa frase é do C.S. Lewis, né? Então, escuta uma coisa aqui. A sua alma tem saudade de coisas que você nunca viu. Mas será que nós andamos com tanta saudade assim das coisas do céu? Será que nós estamos com tanta saudade assim dessas realidades? Ou será que nós estamos tão preocupados, mas tão preocupados e sobrecarregados, assim, né, com o nosso coração tão afadigado nas coisas, que nós temos esquecido das coisas que nos aguardam? Agora, é claro, escuta o que eu vou te falar, é claro que quanto mais você pensar na eternidade, mais você vai produzir na sua vida presente, mais você vai produzir nos dias que você está na Terra hoje. É assim com os grandes homens. Os que mais pensaram no mundo vindouro foram aqueles que mais produziram para os dias da sua vida aqui na Terra. Aí Jesus continuou dizendo o seguinte: aquele dia vai vir repentinamente como um laço. Aí ele fala assim: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Quais coisas vão suceder? É até a pergunta que apareceu aqui agora, né? O que significa o versículo 36? O versículo 36 significa um tempo, pode colocar dessa forma, um tempo de calamidade que vai acontecer durante o período da grande tribulação. Mateus, o que vai ser a grande tribulação? Eu vou explicar essa parte para vocês, tá? Só quero explicar para vocês uma coisa aqui. Primeiro, Mateus, o que é essa figueira e todas as árvores? Escuta, porque isso aqui é muito forte. O que é a figueira? Se você pegar e depois abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus fala para estarmos atentos à parábola da figueira. Mateus, o que é a figueira na Bíblia? Coloca aí, a figueira é Israel. A figueira é Israel. Viu? Mateus 24, versículo 32. Anota aí. O que diz lá? Diz assim, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Aqui, Jesus fala só da figueira. Lá em Lucas, ele falou o quê? A figueira e todas as árvores. Pegou? Prestou atenção nesse detalhe? Beleza, vou te explicar isso daqui a pouquinho. Ele fala assim, lá em Mateus, quando já os seus ramos renovam, ou seja, a figueira floresceu. As folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. A mesma coisa que ele fala em Lucas, o verão está próximo, o verão está próximo. Ou seja, está chegando o momento da colheita. Mateus, o que é a figueira? Escuta. Isso, exatamente. Escuta. A figueira é Israel. Israel. Gente, do ano 70, presta atenção, do ano 70 depois de Cristo, que foi quando o templo de Jerusalém, o templo de Herodes foi destruído, até o ano de 1948, não existia a nação de Israel. Não existia. Israel era um pântano cheio de beduínos, um lugar deserto, pobre, esquecido na terra. Israel deixou de existir um dia. Essa teoria de terra dos palestinos, isso nunca existiu na Bíblia, nunca existiu isso. Não há ligação nenhuma. Esse nome foi um rebatismo que aconteceu por meio do imperador Adriano, que ele rebatizou a terra de Israel com o nome de Palestina, que é uma latinização de terra dos filisteus, para provocar a ira dos judeus que se revoltaram contra o Império Romano. Isso é história, tá? Isso é história. Mas não é toda a história que a gente conhece. Que a gente conhece a história, você sabe, mais para aquele lado, né? Que eu não preciso dizer. É aquele lado que desconstrói a história de verdade. Você sabe qual que é o lado que desconstrói a história, né? Pois é. É o outro lado, não vou falar aqui, para não virar tema político. Mas você sabe, o lado da desconstrução. Então, a história que a gente conhece é que existe uma terra chamada Palestina. Nunca existiu. E não há ligação nenhuma de filisteus na Bíblia com árabes. Não há. Então, essa terra foi conquistada diversas vezes. Só Jerusalém foi conquistada mais de 100 vezes. Foi destruída, foi soterrada. Todavia, Deus tinha e tem um plano para esse povo, para essa terra, para essa nação.
que aconteceu? Em 1948, de uma maneira assim, milagrosa e sobrenatural, Israel ressurgiu no cenário histórico. Você pode imaginar uma nação que deixou de existir por quase 2.000 anos e ela depois ressurgir? Você pode imaginar uma coisa dessa? Uma nação que simplesmente foi apagada, esquecida do mapa, virou uma terra deserta. Você tem uma ideia? Os estudiosos, os pregadores, os intérpretes da palavra, eles ficavam assim, gente, mas como que vai ser possível o cumprimento das profecias se Israel nem existe? Gente, por favor, preste atenção nesse detalhe aqui. Isso aqui não é só um detalhe. Isso aqui é o agir de Deus na nossa frente. Para começo de conversa, como que essas profecias de Jesus iriam existir? Como é que elas iriam acontecer se você nem tinha Israel? Nem existia Israel. Quando em 1948, por conta de um apelo, por conta da questão lá do Holocausto, levaram a discussão para a ONU, e o que que acontece? Inclusive, por meio de um voto de um sujeito brasileiro chamado como? Oswaldo Aranha, voto de Minerva, Israel voltou a existir. Eles eram colonizados naquela época, a terra de Israel era colonizada por quem? Era tomada por árabes e era colonizada pelo Império Britânico. A Inglaterra, então, cedeu novamente, devolveu a terra e eles reconstruíram a nação. Escuta, lá em Israel hoje, eles falam o mesmo hebraico dos tempos de Salomão, dos tempos de Davi, o mesmo hebraico. As crianças lá aprendem o mesmo hebraico daqueles anos, daquele tempo. Estamos falando, gente, de um idioma que tem mais de 5.000 anos. Como que é possível uma coisa dessas? Como que é possível? Eu vejo a mão de Deus. Teve um escritor muito famoso que ele viveu em Auschwitz, um dos campos de concentração mais assombrosos da Segunda Guerra, você sabe disso. E ele foi perguntado, acho que foi o Viktor Frankl, um grande psicólogo, e o Viktor Frankl perguntaram para ele sobre a existência de Deus. Como é que você prova a existência de Deus? Sabe o que ele respondeu? Ele só escreveu assim, ó, judeus. Eles são a prova viva de que Deus existe. Aí Jesus fala que essa figueira vai florescer. Aí eu pergunto para vocês, a figueira floresceu? Ela ressurgiu? Sim. Então, já é uma daquelas milhares de profecias que já se cumpriram. Viu? Então, nós estamos no tempo do fim? Nós já estamos vivendo o tempo do fim desde que Jesus veio. Anota o versículo em Gálatas 4:4. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Jesus veio na primeira vez, quando todas as condições foram reunidas para que ele viesse. Todas as condições. Naquele tempo, nós tínhamos Roma, que era o poderio bélico militar. Nós tínhamos os judeus, nós tínhamos Israel, que era o berço da religião, e nós tínhamos os gregos, que eram o berço da filosofia. Então nós tínhamos essas três vias de acesso, nós tínhamos essas três vias de ação, nós tínhamos essas três vias que proporcionaram a propagação do evangelho e a vinda do Messias. Nós estamos vivendo também tempos de cumprimento profético. E aí Jesus fala lá em Lucas o seguinte: olha para a figueira e olha também para as outras árvores. E aí faz sentido, a Ana Paula até colocou esse comentário aqui. É claro que pela interpretação, se a figueira fala de Israel, as outras árvores falam do quê? De nações. Se a figueira é uma nação, as outras árvores só podem ser o quê? Outras nações. E aí você vai se lembrar de uma coisa fundamental. Quais são as nações que eram os grandes inimigos do povo de Deus na história? Eu vou lembrar você de duas aqui, tá? As duas principais, que são os principais inimigos de Israel hoje. No passado, Israel foi conquistada muitas vezes, mas principalmente por dois exércitos, o exército babilônico e o exército persa, tá? Essas duas nações, os babilônios e os persas, babilônios e persas, são as nações que mais fustigaram Israel ao longo da história, que mais causaram destruição para Israel ao longo da história. E essas duas nações existem hoje. Quais são os nomes dessas duas nações? Iraque e Irã. Iraque é a Babilônia. O Irã representa os persas. Sim, se você for estudar a própria história, a história vai te mostrar isso. Que o Iraque é a Babilônia e o Irã são os persas. Pra você ter uma ideia,
Alguém já ouviu falar aqui de Saddam Hussein? Já. Lembra do Saddam Hussein, né? Sujeito, gente fina demais, gente boa, cara assim, muito da paz, tranquilo. Pois é, o Saddam Hussein, ele construiu uma cidade no Iraque chamada Babilônia. Tem uma cidade no Iraque, a 90 quilômetros de Bagdá, chamada Babilônia. Ele construiu jardins de inverno do mesmo jeito que era a antiga Babilônia. E se você fosse lembrar bem, Babilônia, ela é uma atualização, sabe do quê? Babel. Babel, lembra da Torre de Babel? Pois é, a Torre de Babel virou o quê? Babilônia. E para você ter uma ideia, a Babilônia, ela estará lá em Apocalipse capítulo 16 e 17. A terra da confusão, a Babilônia comercial e a Babilônia religiosa, que mata os profetas, que mata o povo de Deus, e as duas Babilônias vão cair. O principado religioso e o principado comercial, que engana e embriaga as nações. Está tudo aqui para você entender algo. Muitos e muitos eventos já aconteceram, faltam poucos. A maior parte do caminho já foi percorrida. Coisas impensadas. Se nós estivéssemos aqui hoje, em 1947, numa reunião como os amigos estão fazendo ali em Anápolis, estivéssemos hoje em 1947 e falássemos essas coisas aqui, isso soaria tão absurdo quanto pode parecer para algumas pessoas o que nós falamos a respeito da volta de Jesus. Porque logo de cara, quando mencionássemos a respeito de Israel, alguém diria assim, como assim Israel? Essa nação não existe mais? Como assim Israel? Essa nação não existe? Pois é, ela ressurgiu. Já é uma prova viva. E o que tem acontecido de lá para cá, desde aquela fase para hoje, o avanço tecnológico, a explosão demográfica, essa globalização aceleradíssima, a tecnologia, isso caminha para um tempo de quê? Destruição. Aí alguém pode falar, Mateus, essa questão da grande tribulação, como que vai ser isso? Um tempo de prova. Um tempo que a terra vai ser sacudida. O que vai ser a grande tribulação? O dia de um juízo para quem está vivo. Não é o juízo final ainda. É um juízo de Deus para quem está vivo. E na grande tribulação, se você quiser colocar essas observações também, eu quero que você coloque, que diz respeito àquilo que Deus vai fazer sobre a terra. E eu sugiro que você vigie para que você não tenha que passar por esses dias. Eu procuro vigiar, buscar o Senhor e falar, Deus, me tira daqui antes, porque eu não quero passar por esses 3 anos e meio, não. Isso é real, é muito real. Viu? Hoje teve uma amiga que mandou uma pergunta a respeito disso, eu estava dizendo para ela, os poderes dos céus e da terra serão abalados. Cataclismas. Tsunamis, como aconteceu lá, né, na Indonésia em 2004, ficha. Primeira e Segunda Guerra, ficha. Tá? Porque esses eventos todos dizem respeito a eventos naturais. Você pode imaginar o que são eventos sobrenaturais? Montanha ardendo em chamas, caindo da terra, tsunamis, assim, de ondas gigantescas caindo sobre a terra. Mateus, mas isso é para Deus nos causar pânico? Isso é para nós, o cristão? Não. Não é para mim, para você isso. Nunca, jamais. Deus não vai punir você junto com o ímpio, claro que não. Agora, o fato é que tudo que nós vemos na terra hoje está sendo tudo entesourado para o fogo. Não vai sobrar nada. A Bíblia fala disso, Pedro fala sobre isso. Então, escuta uma coisa. Reine, governe, prospere, cria tua família, viaje para onde você quer viajar, aproveite. Vá para os 4 cantos do mundo e aproveite o quanto você puder aproveitar. Porque antes do milênio, não vai haver outra oportunidade. Porque tudo como nós conhecemos, não vai sobrar nada. Pode ter certeza do que eu estou te falando, não vai sobrar nada. Tá? É o que a palavra nos mostra. Se nós cremos na palavra, você pode ter certeza que é aquilo que está para acontecer. Agora, nós estamos esperando por isso? De forma alguma. Agora, Apocalipse fala de quê? Escreva aí. Coloca assim, selos, trombetas e taças. Selos, trombetas e taças. Selos são uma maneira de Deus contar a história. Trombetas falam do quê? Do juízo de Deus sobre a terra. E as taças falam do julgamento de Deus sobre o trono da besta. A Deus, quem que é a besta? A besta é uma criatura assombrosa. E a palavra o chama de quê? O anticristo. Não tem essa palavra, o anticristo, na Bíblia. Mas fala do espírito do anticristo, que João diz que o espírito do anticristo já opera sobre a humanidade. O espírito do anticristo é o espírito que coloca o homem no centro, o ego no centro, e tira Deus. O centro é o homem, não é Cristo, não é Deus. Por isso que o número da besta é qual? 666. Qual que é o significado do número 6? O 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. E Deus descansou no 7º. Viu? O 6 é o número do homem. Então, é o homem
na sua maior expressão de idolatria. Selos. O que são os selos? Os selos são a maneira de Deus contar, narrar a história, tá? Da humanidade. O seu agir ao longo das eras. Que são os selos. Por isso que você tem quantos selos? 7 selos. São 7 trombetas. São 7 taças. Por que 7, Mateus? São 7 igrejas. São 7 espíritos de Deus, por exemplo. O que é o 7? Qual é o significado do 7? Plenitude da ação de Deus no tempo. Isso é o 7. Esse é o significado do 7. Isso mesmo, selos, trombetas e taças. Você tem 7 selos. Dentro do 7º selo, você tem 7 trombetas. Dentro da 7ª trombeta, você tem 7 taças. Que são os 7 ais, 7 juízos que Deus vai derramar sobre a besta e os adoradores da besta. Mateus, o cristão vai receber o número da besta? Não. Ele vai ser perseguido, vai ser morto, mas ele não vai aceitar o número da besta. E o besta aqui, a besta, no caso, não é porque é uma criatura boba, não. Besta é porque é assombroso. Esse é o significado. Por que é besta? Porque é uma criatura assombrosa. Assombrosa. Viu? Então, os números em Apocalipse cumprem um papel também fundamental. Principalmente, o número 3, o significado do número 3, um ciclo completo. Significado do número 4, a criação. Significado número 7, a plenitude da ação de Deus no tempo. Significado número 8, recomeço. Significado do número 10. 10 significa um tempo de prova. Viu? Prova. O 40 é o 4 vezes o 10. É um tempo de prova sobre a criação. O número 12 é a eternidade. Tudo que é eterno é 12. Ok. Quais são os critérios para fazer parte dos salvos vencedores e não dos salvos que vão receber o selo e passar pela tribulação? Olha só. Primeiro, os salvos não vão receber selo, tá? Da besta. Não vão. Tá bom? O salvo que ficar na grande tribulação, ele vai ser o quê? Disciplinado, perseguido pelo fogo. Escuta uma coisa. Deus olha para nós como uma lavoura. A parte da lavoura que amadurecer primeiro, ela vai ser tirada antes para o celeiro. E a parte final, a primeira parte, chama-se primícias. A segunda parte, ela se chama ceifa. Na lavoura, tem uma primeira parte que amadurece primeiro, ela é tirada para o celeiro. A segunda parte amadurece depois. É uma primeira safra e a segunda. Essa que amadurece depois, ela não está madura o suficiente, então ela é tirada posteriormente. Essa parte vai ficar na grande tribulação. E o calor, e nesse caso o calor aqui, a perseguição, vai fazer com que essa segunda parte amadureça e depois seja colhida. Essa questão de colher significa arrebatamento. A primeira parte que for tirada da terra vai ser arrebatada antes. Esses são os filhos maduros, que a Bíblia chama de quê? Vencedores. Aí eu quero saber o critério para os vencedores, que você precisa ler cada uma das cartas às igrejas que estão no capítulo 2 e 3. Lá fala a respeito desses vencedores. Qual é o critério para esses vencedores? São vários critérios. Vários critérios para esses vencedores. Tá bom? Fazer a vontade de Deus, conhecer o coração do Pai, servir, ser cheio do Espírito Santo, perseverar, pregar o evangelho, ter um coração quebrantado, humilde, não ser orgulhoso, tá bom? Então, os vencedores têm várias expressões: servir, perdoar, reconciliar. Os 144 mil receberam o selo de Deus? Sim, nós temos 144 mil. Isso aqui é um enigma que eu gostaria de trazer aqui para vocês, porque tem muita gente que pergunta quem são esses 144 mil. Quem são esses 144 mil aí do capítulo 7 e os 144 mil lá do capítulo 14? Escuta, os 144 mil do capítulo 7, eles são os judeus. E por que é 144 mil? Porque o 144 é uma palavra, é o 12 vezes o 12. Então é 12 vezes 12 mil, dá 144 mil, é um número simbólico também. Só que, no caso do capítulo 7, os 144 mil selados, marcados,
com o selo que só eles e o Pai conhecem, eles são preservados, tá? Eles serão salvos na grande tribulação. Eles são judeus, literalmente 144 mil. Mas parece muito pouco. Deixa eu te contar uma coisa. 144 mil judeus salvos é um avivamento monumental, gigantesco. Gigantesco. Porque o judeu não converte, viu? Os judeus não são salvos. Não são salvos automaticamente. Os 144 mil, lá do capítulo 14, aí fala de quem? Dos vencedores. Que eles estavam de pé no Monte Sião, que é o monte de Deus, é o monte dos vencedores, é o monte dos maduros, dos salvos, dos governantes. Esses 144 mil lá do capítulo 14 nos fala de uma coisa simbólica. Ela diz que eles são castos. O que significa isso? Significa que eles são virgens, mas a virgindade na Bíblia, que ele fala no capítulo 14, não é a virgindade literal. Essa virgindade significa pureza. Depois você lê lá, capítulo 14, fala disso. Pureza, são castos, ou seja, são virgens, né? São separados. Virgindade na Bíblia é uma representação do quê? Da pureza, da santidade. Não é uma virgindade literal, viu? Então, o que significa os 144 mil do capítulo 14. Então, lá é simbólico, é só uma representação, porque são milhares e milhares de vencedores ao longo das eras. Ok? Beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar alguma pergunta? Ok. 3 divisões de Apocalipse para a gente poder concluir aqui. 3 divisões de Apocalipse. Escuta, nós temos 3 divisões. O restante do quê, Cida? Coloca aqui no chat, por favor. Qual o restante? Escuta, nós temos 3 divisões de Apocalipse. Capítulo 1, revelação do Senhor. Capítulo 2 e 3, as igrejas. Tá? E do capítulo 4 até o capítulo 22, nós temos a conclusão de toda a história. Tá? Toda a história. Agora, escuta isso aqui. Nós temos essas 3 divisões. Mas dentro dessas 3 divisões, nós temos uma outra subdivisão, que é fundamental você compreender. Do capítulo 4 até o capítulo 11, o livro de Apocalipse é concluído. Ele termina a narrativa dele. Ele acaba no capítulo 11. E o que acontece, então? Do capítulo 12 até o capítulo 22 são detalhes, são explicações. É como se você fizesse uma viagem e você, de repente, chegasse na sua casa e alguém perguntasse assim, ô, Joyce, como é que foi a sua viagem? Aí a Joyce começa a narrar, olha, a minha viagem de uma semana foi assim, bom, eu passeei, tomei banho na praia, comi uma comida boa, fizemos uma festa à noite, não sei o quê, ela não dá detalhes de que dia que aconteceu isso, ela só fala que aconteceu isso na viagem. Ela faz um resumo, certo? Ela conta os 7 dias, ela vai lá na frente, volta, fala uma coisa que aconteceu na quarta, fala uma coisa que aconteceu na terça, uma coisa que aconteceu no domingo, beleza, ela não dá detalhes. É o que acontece do capítulo 4 até o capítulo 11. Ela faz um resumão. Beleza. Só que depois alguém fala assim, não, Joyce, eu quero que você conte para mim o que você fez. Segunda, terça, quarta, quinta, tal, tal, tal. Aí ela começa, não, então tá bom. Ó, segunda-feira nós fizemos isso, terça fizemos isso. Ela começa a detalhar. Você consegue ver a diferença entre você contar uma história genericamente e você depois colocar os detalhes no seu devido lugar? Pois é isso que acontece aqui nesse livro. Do capítulo 4 até o capítulo 11, é João contando a história assim, de uma maneira geral. Ele não entra em detalhes. Só que do capítulo 12 até o 22, ele dá detalhes de como que tudo vai acontecer. Ok? É isso mesmo, desdobramento dos fatos. Ótimo, essa palavra é excelente. Desdobramento dos fatos. Ou seja, ele debruça na revelação. Quem escreveu o Apocalipse? Apóstolo João. No ano 96, foi o último livro a ser escrito, na ilha de Patmos, quando João estava preso, sendo perseguido pelo Império Romano. Tá certo? Então, beleza. Só mais um detalhe que eu quero dizer para vocês aqui. Apocalipse é um livro aberto. No capítulo 5, o Cordeiro, ele chega, apresenta o sangue da redenção, ele é aceito pelo Pai, e ele entrega aquilo que ele veio fazer. E ele pega o livro que está na mão do Pai. Esse livro é o livro da redenção. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ele é digno de tomar o livro e abrir os selos. Quando ele abre os selos, ele desvenda a redenção. O que é o livro de Apocalipse, Mateus? O desvendar, o revelar de toda a redenção.
Apocalipse não é um livro que fala só do fim das coisas. É um livro do propósito de Deus sendo cumprido. Então, aprofundar, debruçar, pesquisar, conhecer, se enamorar, se permitir mergulhar no estudo desse livro, bem como todos os demais livros da palavra, faz todo sentido se você deseja aquecer o teu coração. Uma vez que o livro confronta radicalmente a postura ativista versus o amor verdadeiro, o primeiro amor, nós temos então que nos apaixonar, não pelo texto em si, pela letra, mas pela revelação que está contida ali. Quanto mais você fizer isso, o seu coração vai ser aquecido para quê? Eu vejo pessoas dizendo, eu quero servir mais, eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero transportar, eu quero governar, eu quero ativar. Ótimo. Quanto mais você tiver um senso de urgência e de que você não tem todo o tempo do mundo para fazer, de forma mais acelerada você vai agir para fazer tudo isso que você deseja fazer. Então, falar disso aqui é fundamental se queremos ter uma fé genuína, uma fé prática, uma fé verdadeira, robusta, uma fé eficiente. Então, o que eu quero incentivar vocês a fazerem? Se aprofundarem no estudo da palavra. Tribunal de Cristo é para recompensar os vencedores? Sim, exatamente. E para destinar os que não são vencedores a um tempo de disciplina. Aí eu preciso de mais tempo para poder explicar isso para vocês. Tá bom? Com mais tempo a gente consegue explicar exatamente como que se dará esse julgamento. Uma vez que ele vai julgar os filhos e depois ele vai julgar as nações, ele vai julgar todos os ímpios, ele vai julgar Satanás. Nós temos 4 tribunais no Novo Testamento, tá? Aí eu preciso de tempo para poder explicar para vocês o significado desses tribunais e quanto tempo e como será, como se dará esses tribunais. Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Beleza, então. Gente, é o seguinte, saber de vocês aqui. Fez sentido o que nós compartilhamos aqui hoje? Despertou em você um pouco mais de desejo, de anseio de aprender a respeito desse assunto, sim ou não? Sim, pode perguntar. Quem levantou a mão? Rebeca? Pode falar. Ô, Matheus, queria Oi, só agradecer aqui. Boa noite a todos. Que massa, noite. Matheus. Arrasou, parabéns aí. Que conhecimento profundo, né? Eu estava até comentando aqui com meu esposo, falei, meu Deus do céu, Matheus vai na Bíblia, vai no texto histórico, vai no texto em outros livros, que massa. Obrigadão, viu, Matheus? Valeu Grato a demais. você por ter participado. Tamo junto sempre. Valeu. Valeu demais. Gratidão. Gente, é Gratidão. o seguinte, ó, quero fazer aqui um convite muito especial para vocês. Olha só, nós vamos concluir o nosso momento aqui agora. Obrigado por todas essas palavras aí. Grato mesmo, todos vocês que participaram. Quantos têm um desejo, assim, de aprofundar um pouco mais nas escrituras? Quantos têm um desejo, assim, de estudar mais a Bíblia? Quero te fazer 2 convites especiais. Primeiro convite é o seguinte, amanhã vai rolar uma masterclass de novo, Gente, é hora de estudar, é hora de aprofundar, é tempo de mergulhar, é tempo de crescer, é tempo de avançar, viu? Então, amanhã, olha que a Lisa disse, eu tenho vontade, eu quero. Então, beleza, você está no lugar certo. Está no lugar certo. Com quem que você tem que andar? Com gente que desperta você para ter mais fome. Como é bom andar perto de gente que nos faz ter mais fome, sim ou não, gente? Como é bom caminhar perto de pessoas que te instiga a ter mais fome. Então, eu estou aqui para isso, para te instigar você a ter mais fome, a ter mais sede, a aprofundar. E eu quero ver todos vocês aqui fazendo o quê? Ensinando a palavra, transbordando a palavra, sabe, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, com seus colaboradores, com seus clientes. Eu quero ver você, assim, espalhando o evangelho, reinando, governando aonde você estiver. Então, escuta, amanhã eu quero te fazer um convite. Amanhã vai rolar uma super masterclass de Apocalipse. E conosco, tá? Vai estar simplesmente os doutores de escatologia desse tempo. Olha aqui, ó. Ana Paula Freitas, Renan Zampieri, vai estar conosco a Juscelia, vai estar conosco a Laides, vai estar conosco a Lislânia, a Janaína Alves, a Andréia Cunha, vai estar uma turma braba, a Val de Queiroz, pensa num povo que está assim com faca nos dentes para falar, para transbordar. E eu quero fazer um convite especial para vocês. Vai ser às 20 horas da manhã, e assim, prepara, deixa o seu nome, conecta com eles, das 20 horas até, sei lá que hora, deve ter até umas 3, 4 horas da manhã, todo mundo convidado, brincadeira, não é tudo isso não. Mas vai ser simplesmente sensacional, quero convidar vocês para participarem, todos vocês que estão aqui. Matheus, como que eu faço para participar? Não vai te custar nada, é só a sua fome, só a sua sede, é só o seu anseio de aprender mais. Então vem estar conosco amanhã, 20 horas
workshop Escatologia Descomplicada, eles vão destrinchar para vocês essa parada aqui, como que vai ser cada coisa em ordem cronológica. Cara, vai ser sensacional. Vai ou não vai, gente? Vai ser incrível. Matheus, eu quero participar, então se liga. Presta atenção. Hoje você veio para cá, viu? Você veio para cá, para essa aula. Vai ser aqui, viu, Lúcia? Vai ser aqui no Meet. Vai ser aqui no Meet, 20 horas. Mas olha, gente, nós estamos convidando gente do Brasil, do mundo inteiro. Então você tem que garantir sua participação. Tem que garantir sua participação. Matheus, como que eu faço para garantir minha participação? Faz uma coisa. Coloca o seu nome aqui no chat agora, você que quer participar conosco amanhã. Coloca o seu nome aqui que nós vamos enviar para você um link, vamos enviar para você. Eu não sei se você entrou em algum grupo, você, de alguma maneira, você chegou até aqui por meio de um grupo, né? Algum grupo de WhatsApp, algum amigo te convidou. Vamos colocar no grupo. Você, de repente, entrou no nosso grupo da aula de hoje, da nossa Masterclass de hoje. Nós vamos colocar no grupo amanhã. Aí você vai entrar para participar conosco amanhã, 20 horas. Isso. É isso aí. Amanhã, 20 horas, eu espero vocês aqui, então. Fechou? Combinado? Então, gente, vamos lotar isso aqui. Vai ter mais de 100 pessoas aqui amanhã. E vai ser um momento, assim, sensacional. Tá? Vai ser um momento incrível. Espero vocês aqui. Outra coisa, você pode convidar outras pessoas também. Olha que a Lúcia colocou aqui, ó, convidei pessoas para hoje. Ótimo, Lúcia, gratidão por isso, é muito bom. Vamos espalhar a palavra, gente. Olha, escuta uma coisa. A menos que você esteja em casa, estudando, fazendo algum curso, algum treinamento, alguma mentoria, é hora de estudar, mergulhar, a menos que você esteja com a sua família, desfrutando, passeando, alguma coisa, assim, produtiva para você. Se não é o caso, cai para dentro, vamos estudar a palavra. Entendeu? Estou dizendo, você vai ganhar tempo, você está investindo em você. Vamos estudar e vamos transbordar. Vamos estar junto aqui amanhã. Fechou, gente? É isso aí. A gente se vê aqui amanhã, então, 20 horas. Combinado? E semana que vem vai ter uma super jornada da liberdade espiritual. Eu vou reforçar esse convite para vocês amanhã. Vai ser à noite no meu Instagram. E eu espero ver vocês por lá. Combinado, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, pode falar. Ó, lembrando você que semana que vem nós vamos ter uma jornada no Instagram, viu? Semana da Liberdade Espiritual, destravar total a vida espiritual para crescer, para avançar, para mergulhar na mensagem, ter intimidade com o Pai, ativar o reino no seu coração, poder servir as pessoas, multiplicar o seu talento. Vou falar muito a respeito de esgotamento espiritual. Vai ser incrível, vai ser um tempo assim de muito transbordo. Eu espero vocês. Amanhã eu vou dar mais detalhes a respeito dessa semana que vai rolar semana que vem. Combinado, gente? Vamos tirar uma foto, então? Vamos tirar uma foto? Bom, cadê meu celular, né? Deixa eu pegar meu celular aqui. Vamos tirar uma foto. Você pode aparecer aí na câmera? Se você quiser, aparece aí, por favor. Vamos tirar uma foto aqui. Yes, yes, yes. Espera só um pouquinho, por favor.